uma das principais virtudes indispensáveis e a segunda maior força para aqueles que visam a prosperidade e a felicidade. Mas nos 2 vídeos anteriores, o primeiro eu disse sobre uma nova ideia pode ser o início de uma nova jornada. No segundo, eu disse sobre um estado do espírito que é o combustível que nos impulsiona em favor dos nossos sonhos e objetivos. E hoje eu vou falar aqui sobre a segunda maior força e uma das principais virtudes indispensáveis para aqueles que visam a prosperidade, em especial a felicidade. Gratidão, isso mesmo, gratidão. Mas está tão comum falar em gratidão hoje em dia, realmente. Hoje a gente vê tanta frase, gratidão, gratidão, porque o pessoal acha que é falar, né? Agradeço você por isso, agradeço por aquilo. Mas a pergunta é, você está somente falando ou você está praticando? Porque uma coisa é falar, outra coisa é viver. O profeta Isaías, quando ele falava de Deus para o povo, ele deu um recado para o povo assim, como Deus falando: esse povo me louva de boca, mas o coração está longe de mim. Ou seja, falar é uma coisa e comprovar através das nossas obras, das nossas atitudes, é outra coisa. Então a gratidão precisa ser vivida, precisa ser exercitada e precisa ser emanada para o universo e as consequências aparecem. E a gratidão também, apesar de eu dizer que ela é a segunda maior força, que a primeira é o amor, mas mesmo assim ela não é menos importante que o amor. Logo, essas virtudes, ela trabalha com o motor de um carro. Você pega, por exemplo, o motor, existe até algumas peças que se não tiver no motor ele funciona, né? Não seria o ideal, mas funciona. Mas existem peças que são primordiais e que talvez uma não é mais importante do que a outra. Ambas têm que existir, por exemplo, o eixo virabrequim e o eixo do comando de válvula. Qual que é mais importante do que o outro? Ambos têm que ter no motor. Então é assim, de repente, a gratidão é a segunda maior força, mas ela não é menos importante do que o amor, porque logo uma pessoa que não é grata, logo também ela não é amorosa. E se ela não é amorosa, logo ela não é grata. E se ela não é grata nem amorosa, logo ela não vai ser perdoadora. Então são umas sequências que, apesar de ser virtudes que uma tem um foco maior numa parte e outra na outra, mas são virtudes que estão inerentes. E elas também não devem funcionar de forma parcial. Como assim? Por exemplo, eu acompanho um professor meu que diz que a nossa vida é dividida em 7 áreas. Tem alguns que falam outras áreas, mas eu digo em 7. Por exemplo, a área espiritual, área mental, espiritual, área emocional, área profissional, área familiar, né, área física, enfim. De repente a pessoa pode ser grata na área profissional, está contente com a profissão, no trabalho que ela exerce, no ambiente de trabalho que ela convive, ela está contente com a remuneração que ela recebe, ela é contente. Mas a pergunta é, e na área familiar? Por exemplo, se você é casado ou casada, você é grato pelo seu cônjuge? Você é grato pelo seu casamento? Ou você está entre a maioria, porque de cada 10 casamentos, 7 está destruído. Tem 2 empurrando com a barriga e tem um que está bem. Você é grato pelo seu cônjuge? E pelos seus pais? Mas você não sabe quem é meu pai. Meu pai tomou um caminho para lá, largou da minha mãe, fez isso. Não, independente, né? Porque todos nós viemos a esse mundo, materialmente falando, através da comutação sexual. O sêmen de um homem, uma mulher como incubadora, que deu à luz a um filho. Independente que seu pai ou que sua mãe seja, independente, mas ele foi o homem e ela foi a mulher pelo qual você veio a esse mundo. Você é grato por isso? E os seus filhos? Mas meus filhos, se eu contar a história do meu filho para você, e meu filho dá um trabalho, tudo bem, mas se você for um homem fértil, você foi uma mulher que gerou e deu à luz a esse filho. Você é grato por isso? E nas coisas até mais banais da vida, na casa, você é grato pela casa que você tem? De repente a casa sua não é a casa do seu sonho, na casa que você gostaria de ter, está bem aquém do que você sonha, mas você tem uma casa. A casa nem é minha, não, mas eu pago, mas você consegue pagar aluguel. O carro não é o carro do meu sonho, mas você tem um carro para locomover. Você é grato por isso? Porque infelizmente, neste Brasil que nós vivemos, olha, de cada 10 pessoas, 9,5 reclamam. Onde se encontra uma aglomeração de povo, geralmente é reclamando. Reclama porque chove, reclama porque não chove, reclama porque está frio. Não estou falando de comentar, às vezes está bastante frio hoje, né? Nossa, como esquentou, né? Nossa, realmente está, o sol está bem quente. É uma coisa, estou falando de reclamar. Pessoas que reclamam do sol, reclamam da chuva, reclamam do esposo, reclamam dos filhos, reclamam de tudo que acontece. E praticamente não se vê agradecendo em nada.
Olha, a gratidão é uma virtude indispensável. A maioria das pessoas que vivem infelizes, a maioria, com raríssimas exceções, pode ser outra coisa, mas raramente, são pessoas ingratas. Ah, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida. Gente, eu nem preciso saber. Eu sei que nós estamos num mundo sujeito a tantos acontecimentos, mas tenho certeza que você não é o primeiro, nem o último, nem o segundo. A gente vê coisas que a gente fica assim, pedindo a Deus que dê força, que acontece no seio da família, mas não está no nosso alcance. Tem um princípio que fala sobre a lei do 80-20 ou 90-10, ou seja, assim, se 20% da sua vida você não tiver controle, mas 80% você tem. Antes que algum religioso fale, mas a minha vida Deus se controla, a nossa vida está na mão de Deus. Não, literalmente, né? Mas vamos dizer, Deus não desce do céu para pentear o teu cabelo, para escovar os seus dentes, para acordar, você tem que trabalhar, vai trabalhar, para levar você no trabalho, né? Ele não vem aí com o Uber levar você para o trabalho, é você que tem que despertar, levantar. E tem coisas que Ele delegou para nós, é de nossa responsabilidade. Então, cabe a nós fazer da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades. Agora, tem coisas que não está no nosso alcance. A gente, às vezes, tem a prudência de sair na rodovia e dirigir um carro de forma totalmente prudente, evitando todos e quaisquer problemas. Mas a gente não está livre de que alguém venha de lá para cá numa alta velocidade ou que perde o controle e atravesse a nossa frente e pode surgir para nós uma fatalidade. A gente não está livre de sair na rua e cair um trem de pouso de um avião na nossa cabeça. Tem coisas que a gente isso não está no nosso alcance. Então, aquilo que não está no nosso alcance, eu sei que não é fácil, mas nós temos que pedir a Deus que nos dê a graça de ter aceitação. Todas as famílias são vulneráveis. Eu me lembro na minha família, meu pai já estava doente e tinha um tio que vinha visitar ele quase todo dia. Ele vinha a pé lá do bairro, vinha, às vezes vinha de ônibus, ele já tinha uma certa idade, tinha quase 80 anos, e ele vinha ali visitar meu pai. E de repente, numa semana ele adoeceu e naquela semana ele partiu. Dali 15 dias, o meu cunhado, com 41 anos de idade, um homem novo, forte, uma pessoa alegre, via rindo, onde chegava emitia alegria, veio do nada, construiu uma casa, mais de 20 anos numa empresa, construiu família. Naqueles dias ele foi para a Europa, chegou da Europa, comprou um carro e estava numa situação financeira bem equilibrada, em todo o vapor da vida, um homem assim disposto, levantava cedo, ia de bicicleta para a cidade, assim, aquela exposição, uma pessoa alegre com todo mundo. Aí voltou da Europa, voltou a trabalhar, estava de férias. Um dia chegou do trabalho, chegou em casa, comeu, foi fazer uma leitura ali no sofá sentado, foi dormir. Quando foi por volta de umas 6 horas da manhã mais ou menos, passou mal, veio o resgate, tirou de casa, já deu entrada no ponto-socorro sem vida, do nada. E antes, não sei se foi antes dele ir para a Europa, que ele tinha chegado fazia uns 15 dias, ou quando ele chegou, tinha feito um check-up na saúde dele, estava ok. Então vocês viram que tem coisas que não está no nosso controle aí, né? Foi difícil para nós, para minha irmã nem se fala, um menino de 15 anos dentro de casa. Depois as consequências que vieram naquela casa foram difícil, mas o que nós podemos fazer? Pedir força a Deus e aceitar, ainda agradecer a Deus que ele foi um homem que trabalhou, conseguiu a casa, conseguiu a família, deixou a família amparada. Então em nós cabe a gratidão, é de nosso compromisso ser grato. A pessoa que não exerce a gratidão, ela tem a grande chance de ser totalmente infeliz, mas infelizmente a gente percebe que as pessoas optam por reclamar. Eu não sou muito desses lugares, mas você quer ver quando você vai, de repente, né? Uma vez eu precisei ir, meu pai precisou fazer um exame, a gente pagou uma consulta, mas depois tinha uns exames, tinha um exame que era muito caro, precisava, um exame muito sofisticado, teve que estar em Campinas, aí precisou entrar no SUS para pedir autorização, uma guia ali, né? E eu fui num postinho médico de manhã, num lugar que indicaram lá na cidade, é o bairro mais retirado, estava assim, você vai escutar os assuntos, nossa, não reclama daqui, é porque é minha perna, é porque é minha costa, é porque desempregado, é porque cortou meu pagamento, só reclamação e ppp. Aí eu também não faço, eu evito no máximo, né? Só se precisar. Hoje minimizou também, que você gosta de Pix, né? Mas eu lembro lá dia 5, dia 6, passando aquela tela que está assim, ó. Você escutava os papos ali, meu Deus, como que as pessoas reclamam? Eu não estou falando de comentar, às vezes a pessoa passa por uma situação difícil, vem e comenta com poucas pessoas que são amigos, que às vezes até dá ali um conforto, né? Você chegar e falar, nossa, eu passei por isso, rapaz, olha, estou desempregado agora, a situação está bem complicada, estou procurando emprego, ou realmente meu negócio lá não está indo do jeito que eu estava pensando, vai ter um prejuízo. Isso faz parte, quer dizer, a pessoa tem que dar uma orientação a alguém, né? São pouquíssimas pessoas que a gente pode dizer isso. Isso não é reclamar. Reclamar é quando você não começa a aceitar, alguns até auto se maldizer, e alguns falam até contra o Criador. Então, se você deseja
prosperidade e, em especial, a felicidade, a partir de hoje começa a ser grato. Agradecer a Deus pela sua casa, pelo seu carro, pela sua saúde. Talvez você não tenha uma saúde 100%, mas também você não está incubado no hospital aí, com muitas situações aí que alguns até vegetando. Seus filhos podem não ser o mais perfeito do mundo, não estão dentro que você gostaria de estar, mas em vista de muitos por aí, comece a agradecer por aquilo que vai bem na tua vida. E aquilo que não está indo bem, ore a Deus e pede força, pede luz para Ele te iluminar como conduzir aquela situação que está difícil. Comece a praticar a gratidão e você vai ver que as coisas na sua vida irão mudar. Até o próximo vídeo, um forte abraço.